Ora, boa noite, estamos em Êxodo capítulo 7, onde vamos ver a primeira das 10 pragas e vamos ver também e desvendar o mistério de Deus endurecer o coração de Faraó. No capítulo 7, no versículo 3, diz que eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Vemos que isto aqui parece ser um ato de Deus, mas se nós virmos no versículo 13, diz, porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E no versículo 14 diz, então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Se nós vimos no versículo 22 diz, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Se nós avançarmos para o próximo capítulo 8, vemos no versículo 15, diz, vendo pois Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E no versículo 19 diz, então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. E no versículo 32, mas endureceu o Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. E nós temos que questionar, então, mas qual das três está correta? Foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Foi o coração de Deus ou o coração de Faraó que se endureceu? Ou Faraó endureceu o seu próprio coração? Nós, pelo conhecimento que nós temos de Deus, Deus nunca iria fazer isso. Como ele disse, Faraó está obstinado, ok? Então vemos que Deus, dando os milagres a Faraó, fez com que o seu coração se endurecesse mais. Mas não quer dizer que Deus o tenha endurecido. Quer dizer que o coração de Faraó já estava endurecido. E como é que o coração de Faraó foi endurecido? Pelos milagres e pelos magos, ou pelas artes mágicas do Egito, a fazer contrafação dos milagres de Deus. O seu coração ficou ainda mais endurecido. E como é que ele endureceu o seu próprio coração? Ele endureceu o seu próprio coração rejeitando as advertências de Deus. Então vimos que isto é um ato onde o Faraó tem de assumir a sua própria culpa e a sua própria responsabilidade. Nós vemos que no versículo 3 ainda diz, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. No versículo 5 diz, então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e terá os filhos de Israel do meio deles. Então isso dá-nos a entender que eles não sabiam que Deus era Jeová, Deus Todo-Poderoso, e como nós vimos pela declaração de Faraó, eu não conheço o Senhor e também, ou tampouco, também não libertarei o seu povo. Depois vemos que Moisés e Arão lançaram a vara que se transformou numa serpente, e no versículo 11 diz, Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então vemos que eles tinham aqui uma contrafação do milagre, de certeza pelos poderes demoníacos e pelos poderes satânicos. Eles conseguiram fazer isso. E no versículo 12 diz, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então vemos que eles tinham poderes mágicos. Se assim não fosse, ninguém acreditava neles. Depois Deus profetiza a dizer que Faraó ia pela manhã a sair às águas e que Moisés ia transformar essas águas em sangue, de maneira que cheirasse muito mal e os peixes morressem. No versículo 19 disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Então Deus ia fazer um prodígio que ia transformar todas as águas do Egito, está aqui, toda a terra do Egito, e isso é muito bom ter em consideração, sublinhem isso, porque nós, como vamos ver, os primeiros 3 sinais, ou as três primeiras pragas, vão afetar todo o Egito, enquanto as 7 últimas vão só afetar os egípcios, mas nós vamos ver isso mais tarde. E no versículo 21 diz que os peixes que estavam no rio morreram e o rio fedeu,
e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Este é o pequeno resumo do capítulo 7. Amanhã temos o capítulo 8, que temos a praga das rãs, a praga dos piolhos e a praga das moscas. Desejo uma boa noite de descanso e que Deus os abençoe ricamente.